qualquer processo, se não tivermos pessoas que acreditem, né, naquela solução, que acreditem naquele processo, não dará certo. A gente tem que tomar cuidado. Inclusive, as empresas se fortalecem nas dificuldades, nas crises. Essa crise que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país vai dar uma peneirada. Uma abençoada semana, caros amantes do agro. Eu sou Éder Aguiar Faria Júnior, aqui do 100% Agro, e hoje eu estou tendo o grande prazer de fazer uma entrevista de peso, de alto cacife, aqui no 100% Agro. É uma pessoa de grande conhecimento na área, de grande know-how. Eu vou ter a honra de estar aqui conversando com ela nesse bate-papo informal. É a Lucy. Seja muito bem-vinda, Lucy. A Lucy, antes de você se apresentar, ela é diretora executiva da Alma Agronegócios e é considerada a embaixadora do café hoje no Cerrado Mineiro. Então é uma pessoa de grande conhecimento na área. Nós vamos discorrer sobre vários assuntos aqui, na parte de gestão, sustentabilidade. Mas antes de falar da Alma, eu queria saber quem que é a Lucy. Você conta pra gente quem que é a Lucy? Claro, com o maior prazer. Éder, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz em poder falar do nosso agro, o agro brasileiro, falar de sustentabilidade, falar de gestão, que é onde eu estou atuando, né, nesse momento. Então, hoje, como você mesmo disse, né, eu estou na direção das operações agrícolas da Alma Agronegócios, mas a minha história começa muito antes disso tudo, muito antes de gestão. Foi quando eu comecei a me apaixonar pelo agro, que foi na colheita do café, ao lado da minha mãe, nas lavouras ali próximo de Varjão de Minas, no antigo projeto que eu fazia parte, que era da família Guimarães, o Grupo BMG, o qual eu tenho imensa gratidão. E lá começa a minha história, né? Não vem de família, né, Lucy? Vem plantando, colhendo, desbrotando café, né, honrando a minha avó e minha mãe, que tem uma história, né, dentro da área rural, e foi lá, né, que elas me ensinaram, né, os meus princípios, os valores, e me ensinaram a ser uma apaixonada, né, pelo agro, pela agricultura brasileira. E lá, né, foi toda a minha ascensão profissional, onde eu fui estudando, né, evoluindo, sempre muito curiosa, com sede de conhecimento, que somente através do conhecimento é que nós quebramos os paradigmas, né? Somente através da nossa vontade de aprender e humildade de aprender é que as portas se abrem. E lá eu comecei a atuar nos setores de gestão, né? No início, nas certificações do café, na parte de segurança do trabalho, até porque, né, a minha formação é administração de empresas e segurança do trabalho. Passado alguns anos, eu assumi, né, a coordenação de toda a parte administrativa, e nesse processo ascendente, depois eu me tornei gerente das fazendas de café desse grupo, e posteriormente eu assumi todo o negócio, né, o antes, o durante e o depois das porteiras, desde os relacionamentos, né, a parte de gestão de pessoas, processos, recursos, a comercialização do café. E há 2 anos atrás, na verdade, uns 3 anos atrás, né, eu tive o prazer de conhecer o Cláudio Nasser. É um grande visionário, um agricultor ali raiz que traz no DNA uma paixão imensurável, né, pela agricultura do nosso país. E, na verdade, eu conheci uma das empresas dele, né, há 6, 7 anos atrás, que é uma indústria de biológico, né, a NOA Ciência e Tecnologia, voltada para a produção de soluções biológicas para o agro, e através de pesquisas e como cliente, eu conheci, né, a família Nasser. E ali, né, em um dia, em uma visita ao ecossistema Alma,
né, eu tive a honra de conhecer, né, o Cláudio, onde ele me apresentou, né, assim, uma agricultura, um ecossistema, uma economia circular que realmente era verdadeira, né, onde, né, tudo se conectava, tudo se reaproveitava e onde a gente tinha uma agricultura, né, que seguia num caminho resiliente, né, e com meios naturais. E assim, de cara, eu me apaixonei, né, por todo aquele ecossistema e me identifiquei com as pessoas que estavam ali, né, e aí eu tive a oportunidade de fazer parte, né, dessa jornada. E hoje não atuo mais só no café, né? Hoje, assim, nas áreas onde eu estou, né, à frente, junto com a equipe maravilhosa, que ninguém faz nada sozinho, né? Nós só construímos algo de sucesso quando nós entendemos o valor do coletivo, o valor das pessoas, né? Então, hoje, dentro da Alma Agronegócio, dentro da parte onde eu faço gestão, nós temos várias culturas, uma diversidade de culturas entre café, arroz, milho, soja, trigo, pecuária suína, bovina, uva, entre outras, né? E foi um desafio muito gostoso, um desafio assim que me fez acelerar, motivar, despertar novos sonhos. Para mim ficou muito claro, Luci, que você participou de toda a cadeia, primeiro do café, isso te alavancou na carreira do agro, mas para mim ficou evidente que esse know-how veio de muitas experiências diferentes dentro do agro. É, Faz é, sentido? Muitos canais, muitas culturas. O que você me fala? O café foi o início, isso, mas ele te abriu porta para um universo isso. muito vasto, né? Sim, e a maioria dessas portas foi através de conexões, né? De conhecer pessoas, de ter a humildade de aprender com essas pessoas, de aceitar os desafios mesmo não estando dentro daquela área, né? Uns anos atrás eu não sabia falar de suinocultura, Teve hoje eu coragem, falo de teve coragem. suinocultura, né? Eu não entendia a fundo, né, a cultura do arroz, a cultura do milho. Hoje eu falo do milho como eu falo de café há 26 anos atrás. E isso se dá pela conexão, pelo apoio das pessoas, pelo apoio das equipes. Nada melhor do que você entrar em uma fazenda, entrar em uma unidade, parar para ouvir a experiência daqueles que já estão naquela trajetória há muitos anos, né? E a partir dali honrar aquela jornada. Da mesma forma, quando eu falei de honrar, né, a minha avó, a minha mãe, o que elas me ensinaram, nós também temos que honrar as nossas equipes, inclusive as pessoas que passaram antes de nós. Ninguém chega e constrói algo de uma vez. Na verdade, nós damos continuidade a um legado. E foi e é essa humildade de saber que eu tenho que aprender todos os dias, né? O que eu sei hoje, amanhã eu tenho que agregar mais algo através das pessoas, através das tecnologias, né? Através daquilo que a gente tem dentro das propriedades, do dia a dia, da prática, da bota no chão, ou às vezes ali, do óculos do escritório, mas é isso, experiência, contato, é o sentir que nos leva a aprender as coisas. Perfeito. Luci, até convido o pessoal de casa a aumentar o volume, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de estar com uma pessoa que tem vivência, experiência e muito estudo. É estudo de uma vida, né, Luci? No agro. Isso. É. Então eu convido vocês a aproveitar essa grande oportunidade, como eu vou aproveitar aqui. Luci, ficou claro? Temos um profissional de excelência aqui no 100% Agro hoje. Eu queria ouvir um pouco agora do que é a Alma Agronegócio. Você já deu alguns insights para a gente, Uhum. falou um pouco do Cláudio. É, o que você me fala hoje da Alma? Qual que é a sua atuação específica hoje e o tamanho, o que ela abrange hoje dentro desse universo Tá. do agro? Antes de falar da Alma Agronegócio, eu preciso falar do ecossistema Alma, né, onde existem várias empresas de diferentes segmentos e empresas com foco em sonhar uma agricultura diferente para o nosso país. Dentro desse ecossistema, né, fundado, como eu disse, pelo visionário Cláudio Nasser, né, nós temos segmentos em biológicos, né, no caso da NOA. A gente tem empresas de tecnologia, porque o que seria do agro, o que seria dos produtores e das empresas, sem a gestão de dados, sem a gestão de indicadores, né? Então, a gente tem aí
a Tepoa, que é uma empresa focada, né, em soluções de gestão de dados. A gente tem empresa de energia, empresa de biofertilizantes, né? Inclusive, quando eu falo de energia, de reaproveitamento de resíduos e transformando isso em recursos, né, como energia ou biocombustível, né? Então, assim, é uma empresa muito ampla. Eu citei três, mas assim, hoje, né, o ecossistema Alma, ele tem mais de 10 empresas, e dentro dessas empresas tem a Alma Agronegócios, que é onde, né, eu atuo. E dentro da Alma Agronegócio, hoje, nós estamos com 5.200 hectares entre áreas próprias e arrendadas, na diversidade de culturas que eu havia citado antes, né? Isso é muito legal, né? Quando você tem essa diversidade, você traz um equilíbrio para o momento, né, de cada um desses segmentos, né? Às Quantas pessoas, vezes, desculpa te interromper, Lucy, quantas pessoas são impactadas direta e indiretamente pelo seu trabalho hoje? ó, vou falar do ecossistema Alma, né? Acredito que 1.200 famílias são impactadas pelo ecossistema Alma. E quando eu falo de família, porque quando, né, nós temos a oportunidade de ter essas pessoas caminhando conosco, né, com certeza cada um deles tem uma família ali esperando. Nossa. Então, são muitas pessoas, né? É um ecossistema que agrega muito para o nosso município, Patos de Minas, e além, não só para o município, mas para a região, né? E conectado com várias outras empresas, né? Nós temos, por exemplo, a suinocultura, conectado totalmente com a Suimco, acredito ser aí uma maior cooperativa de suínos, né, de Minas, e onde o Cláudio foi um dos fundadores da Suimco. A parte de energia, né, a Reage e a Regera, na verdade, a Regera de energia e a Reage de biofertilizante. É uma empresa que nasceu ali dentro há 2 décadas atrás, onde o Cláudio queimava motores e motores para transformar o resíduo do suíno, né, que era um passivo ambiental, em algo que pudesse, né, gerar recurso, que é energia. Começou ali dentro, mas hoje está servindo presente em mais de 30 projetos pelo Brasil, né, transformando algo que era um lixo em fontes, né, que são renováveis. Isso dentro de um processo de economia circular. Outra coisa que é muito importante dentro desse ecossistema é a parte de genética, né? Onde tem a ANCA genética, que nasce aqui dentro também do município, né? Pela visão de pessoas que acreditam no agro brasileiro, e onde nós colocamos no mercado, né, materiais híbridos de milho que vão ao encontro da necessidade do produtor, né? Com tolerância aos danos causados pela cigarrinha do milho, doenças tropicais, super precoce, entre outros benefícios que vêm, né, fazer parte de uma agricultura sustentável, de uma agricultura, né, regenerativa. Porque se eu tenho no DNA tecnologias, né, que nos ajudam a usar menos pesticidas, com certeza isso contribui com o agro, né, que seja mais sustentável. Então, quando você pensa no ecossistema Alma, né, não tem uma apresentação aqui agora para fazer, pode ser que dentro desse monte de empresas, né, fique parte sem falar, mas ele é diverso. Só que essa diversidade é com foco na agricultura brasileira, é com foco no nosso município, né, numa agricultura sustentável, é com foco no produtor, para ajudar o produtor, né, passar por momentos difíceis, inclusive como esse que nós estamos vivendo, né, nesse momento, que é desde a TECOA com a gestão de dados, ao biológico, né, que mostra uma agricultura do futuro mais climaticamente inteligente, mais resiliente, né, as sementes, né, tanto sementes de milho, quanto semente de soja, e já uma prestação de serviço com grandes players como parceiros, né, a geração de energia, a geração de biofertilizantes. Então, assim, é um ecossistema muito, muito completo, e dentro, né, caminhando aí numa jornada de economia circular. Dentro já da Alma Agronegócio, todas as nossas culturas,
nós buscamos, né, produzir de uma forma responsável e sustentável, aproveitando todos os recursos, primeiramente os internos, diminuindo a nossa dependência externa, como eu disse, né, produzindo aí o biofertilizante, produzindo energia. Para você ter uma ideia, a cafeicultura hoje, né, toda a energia da irrigação, ela é 100% irrigada. A parte de pós-colheita, lavador, secador, beneficiamento, a fábrica de ração, as granjas, todas elas tocam com energia produzida dentro da própria fazenda, que vem aí dos dejetos dos suínos. E algo desenvolvido aqui, dentro do município de Patos de Minas, dentro de Minas Gerais, e é algo que a gente tem que falar, porque a gente precisa valorizar a nossa, Tem que ter nossa orgulho, região, né? Tem que ter né? orgulho. E Pelo que eu entendi, por favor, me corrija se eu estiver errado. A gente está falando de uma empresa que foi pioneira em tecnologia desde o início, Uhum, de um ecossistema, né? Não é de uma empresa, é uhum. de um ecossistema. E as empresas foram surgindo conforme elas mesmas trouxeram a inovação tecnológica e atendendo às necessidades da própria empresa. E foi trazendo inovação para a região. É isso mesmo? Exatamente isso. E não só inovação, mas sempre pensando que os sonhos das pessoas que estavam ali sempre estiveram a favor dos sonhos também dos outros produtores, do servir, né? Por exemplo, tem a cafeicultura, as fazendas de café, mas logo tem um armazém, né, que presta serviço para outros produtores de café, né, e que tem aqui próximo de nós algo à disposição dele, né? E não só isso, todas essas empresas têm pessoas, né, indo em cada produtor, entendendo a sua dor, para que a gente possa somar e melhorar, inclusive, né, os nossos processos e o nosso servir. É muito bonito isso. Se eu, pelo menos, eu tenho muito prazer em conversar com alguém que ama o que faz. Pelo menos é isso que você está transparecendo. Tem alguém que tem paixão. Você sente que essa cultura organizacional, esses valores, isso veio lá de trás, se mantém? O que, que você me fala dessa parte de valores, de cultura, do ecossistema alma aqui agora que a gente está Hum. falando? Eu acho que a geração de valor, ela é tudo, não só dentro das empresas, mas para nós também, né? Ela vem desde a nossa base, a geração dos nossos valores, como eu falei, a sucessão, né? O orgulho das nossas origens, o orgulho das pessoas que fizeram parte das equipes, da família e etc. Mas quando a gente pensa, né, num ecossistema, isso vem há muitos anos, de muitos anos. Isso está no DNA, né, da família Nasser, desde José Ribeiro, né, principalmente pensando aí na questão das genéticas do milho. Mas uma coisa, que você falou no início, na questão de gerar valor, nada melhor do que você ser apaixonado, amar, né, de você querer estar ali, de você sentir, para que você tenha capacidade de criar e de gerar valor, né, de construir algo que seja não só pensando, né, no seu eu, mas construir algo para a sociedade, né, para os outros, de compartilhar, né, o sucesso e o crescimento. Nenhum crescimento ele seria válido se não tivesse outras pessoas que crescessem conosco. Perfeito, Luci, perfeito. Eu estava dando uma pesquisada até antes dessa conversa maravilhosa e vi que a Alma recebeu algumas premiações no quesito sustentabilidade, premiações de peso. E sustentabilidade é muito mais do que ambiental, pelo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse prêmio, Luci, o que que ele engloba. Tá. Então, foi o prêmio, né, da fazenda mais sustentável do Brasil, do Globo Rural, isso de médio porte, onde participou a cafeicultura e a suinocultura, até porque elas são interligadas dentro de um sistema de economia circular, né, porque uma contribui aí com a evolução da outra. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, não pode ser só um foco no ambiental. Sustentabilidade, a gente tem aí, né, um pilar. É o social, o ambiental e o econômico. Não adianta eu ter um ambiental
né, totalmente correto se eu não tenho um social justo. E não consigo ter um social justo e um ambiental correto se eu não tenho um econômico para sustentá-los. Então, assim, a sustentabilidade, ela é esse equilíbrio dos três pilares, né? Sem esse equilíbrio, não há sustentabilidade. Esse prêmio, ele veio ao encontro, né, do equilíbrio desses três pilares. Ele pega desde a economia circular, essa conexão entre cafeicultura e suinocultura, né? A nossa suinocultura, ela segue através do bem-estar animal. A cafeicultura, ela segue como uma agricultura regenerativa, inclusive ela é certificada, né, pela Control Union. Nós temos certificado da Regenagri, e não só o da Regenagri, mas o Carbon Track, que é uma agricultura de baixo carbono. Ela vem ao encontro também, né, das pessoas que têm esse sentimento de pertencimento e acreditam no nosso propósito, e com esse acreditar ela o fortalece, e o econômico, né, dessas duas áreas, que é o sustentar, né, esse ambiental, esse social, para que a gente possa seguir aí nessa jornada de evolução e de fortalecimento do agro brasileiro. E um ano atrás, né, nós tínhamos também recebido o troféu de Fazenda Sustentável pela região do Cerrado Mineiro, que também foi, né, por esses processos de economia circular, né, essa questão social. E um ano atrás, nós havíamos recebido também o troféu de Fazenda Sustentável no prêmio da região do Cerrado Mineiro, justamente pelo equilíbrio desses três pilares e com foco aí na economia circular, né, onde nada se perde, tudo se transforma e a gente pode ter aí uma cafeicultura de baixo carbono, né, uma agricultura regenerativa. Mas um prêmio só faz sentido, né, se realmente ele estiver conectado com seus valores, ele estiver conectado com o seu propósito, né, com a sua essência, porque um prêmio ele não pode ser algo que seja marketing, ele precisa ser real, ele precisa ser verdadeiro, e todas as pessoas que fazem parte dele, o prêmio não é da fazenda, o prêmio é de todo o ecossistema que está ali. Ele é da fazenda, ele é dos proprietários, ele é dos colaboradores, ele é das plantações que estão ali, ele é de todo o processo, né, que faz parte aí da nossa história. Perfeito, Luci. E emendando até essa questão do que é real ou não, eu queria te fazer uma pergunta, até de cunho pessoal, e eu tenho muita dificuldade hoje em gerenciar o meu negócio, que é um negócio desse tamanho. E como que vocês fizeram? É claro que é algo de anos, né, de trabalho, mas para conectar todos esses dados, para gerenciar todas essas informações que provam o que é real, o que não é real, qual que é a importância que você dá hoje para os dados, para a gestão de dados no ecossistema Alma, né? Isso aí. Qualquer negócio, para que ele tenha sucesso, ele tem que ter gestão. E não se faz gestão sem números, não se faz gestão sem indicadores. Você precisa ter parâmetros para seguir. Dentro do ecossistema Alma e também dentro da Alma Agronegócio, que faz parte desse ecossistema, hoje nós contamos com tecnologias, inclusive desenvolvidas dentro da propriedade também, né? No caso, pelo Vitor Nasser, que é filho do Cláudio e seu pai, investiram muito diante das dores, né, que o produtor tem, das dores que os negócios possuem, para gerar dados em tempo real, gerar dados realmente necessários, onde diante deles, né, as pessoas possam tomar decisões com mais segurança, com mais assertividade. Hoje, dentro desse ecossistema, né, nós acompanhamos através do BI, né, através de equipe de controladoria, através da equipe da TECOA, orçado vezes realizado, né? A gente faz um planejamento, esse planejamento dentro de um sistema onde a gente acompanha diariamente e mensalmente, né, o que está acontecendo, inclusive os fechamentos, podendo assim se antecipar
diante de alguns desvios, porque se você tem um número, você tem os dados, você não precisa esperar o final do ano para você entender que você teve um gargalho no meio do caminho. Então, assim, eu sinto muito dizer, mas o nosso agronegócio, a maioria dos produtores rurais, ainda não tem sistemas eficientes para geração de dados. E mais que isso, você pode ter a melhor tecnologia, né? A Tecoa é uma empresa fantástica, uma empresa confiável. Mas se a gente não tiver pessoas que acreditem naquela tecnologia, que vai ali lançar os dados todo dia, né? Seja no seu computador, seja na sua planilha, seja no tablet, seja através de inteligência artificial, nenhum sistema roda. Então, qualquer processo tecnológico, agronômico, gerencial, operacional, se não tivermos pessoas que acreditem, né, naquela solução, que acreditem naquele processo, não dará certo. E a gente vive um momento muito difícil, né, para o agro brasileiro. Na verdade, a economia como um todo, né, a economia do nosso país enfraquecida. E quando a gente pensa no agronegócio, ele vem de impactos climáticos, né? Isso impactando em várias culturas, não só no café, mas na soja no ano anterior, né? No café nesse ano. E isso se potencializa diante de um cenário que nós estamos vivendo de altas, né, juros altíssimos, os próprios critérios dos bancos, hoje está mais difícil você captar recurso, né, para você ter o custeio da sua safra. Então, isso dificulta muito a vida do produtor. Agora, imagina se você tem que cuidar da sua lavoura, né? Saber a hora de plantar, a hora de adubar, a hora de fazer os seus corretivos, a hora de colher, e você não tiver uma outra ponta que está gerando os seus custos, né? O que você gastou, quanto custou a sua adubação, quanto custou a sua pulverização, quanto custou a sua hora homem, a sua hora máquina, quanto custou o capital que você buscou nas instituições financeiras. Quanto de juro você paga mensalmente para você manter o seu negócio. Então, se você não tiver algo que tenha isso, né, de uma forma geral, você perde o controle do seu negócio, né? E o produtor que não investe, o produtor não cresce. Mas até para investir, o produtor precisa estar diante de dado, de indicadores, em quanto tempo se paga, o que esse projeto me traz de recurso, quais os desafios que eu tenho pelo caminho. Isso é gestão, né? Que é planejamento, que é decidir em cima de informações confiáveis e não porque eu acho que está bom, porque o meu vizinho fez, que alguém ganhou muito dinheiro com isso, porque cada propriedade tem uma realidade diferente, cada propriedade tem recursos e tecnologias diferentes. Então precisa se atentar, precisa gerir informação, precisa saber desde a adubação a quanto eu pago de juro por mês. Lucy, parece algo muito básico, né? Parece falar de feijão com arroz, mas nós que É estamos no muito meio, complexo. é difícil demais. E o agro, a gente vê que muitas propriedades não é a realidade, não tem controle, né, Lucy? Não, Então, não. nós estamos falando com uma empresa que tem um controle, posso falar bem acima da média hoje do cenário nacional, ou posso falar está entre as tops do cenário nacional? O que você me fala? Então, nós temos um bom controle, né, internamente, mas como qualquer outro produtor, nós também temos desafios diante de uma economia enfraquecida e de juros tão altos, né? Como qualquer outro produtor, né, nós também estamos passando por alguns obstáculos, mas com muito pé no chão, de saber o momento onde nós estamos, o que que nós precisamos buscar, em quem nós devemos nos apoiar, aprender com os erros, né, do passado e criar aí um sistema que seja profissional. Gestão. Gestão, né? A gente precisa cada vez mais ver as fazendas como empresas. Lucy,
Perfeito, perfeito. A gente está vivendo um cenário de muito endividamento também, né, Luci? Muito, Do produtor muito. em geral, É. dificuldade de sanar dívidas bancárias e às vezes ele, por essa dificuldade, ele até para de produzir. O que E, que você enxerga um pouco desse cenário de é, endividamento? então, a gente vem num acúmulo, né, de problemas, como eu disse, desde climáticos, né? A gente teve um exemplo da soja 2, 3 anos atrás, a saca de soja a R$ 170, hoje uma saca de soja a R$ 110. Então, se o preço da commodity cai, mas os seus custos continuam ascendentes. E com isso, né, o produtor, isso falando de soja, naquele momento ele investiu mais, né, houve muitos arrendamentos, tinha gente lá da Faria Lima que foi arrendar a fazenda para produzir soja, né, e com isso, depois o preço foi decaindo a chegar em 110. Né? Com tudo isso que vem acontecendo, né, isso preço. Ano passado, nós tivemos um dos anos mais quentes da história, né? Vários produtores de soja, né, em algumas regiões do nosso país, né, perderam suas plantações naquela fase do desenvolvimento, mesmo lavouras irrigadas, a planta não conseguiu metabolizar tudo o que ela precisava e ele teve uma produtividade baixa, enquanto outras partes, no mesmo ano, no nosso país, plantações debaixo d'água com excesso de chuva. Então, ele pega clima, né? Ele investiu anos atrás, ele teve queda de produção, queda de preço e seus custos elevaram, principalmente relacionado a pessoas. Com isso, né, o produtor ele vem rolando dívidas, né, cada vez mais, rolando contratos, né? Exemplo, o própria cafeicultura, né? Muitos produtores ainda costuma fazer as rolagens de contrato por não conseguir entregar o seu produto e deixando o seu negócio em uma situação difícil. E com tudo que você vê, né, vários RJs, né, a todo momento, é natural que os bancos se tornem mais criteriosos. E com essa parte de dificultamento do acesso ao crédito, isso coloca em risco, né, vários negócios, né? Muitas pessoas estão realmente passando grandes dificuldades nesse momento. Aí, às vezes, né, quem está me ouvindo, fala assim, mas o preço do café está 2.500, 2.700, mas e aí? Ganhar dinheiro, né? Mas vamos pegar a história, por que que ele está, né, a esse preço, assim, um recorde, eu acho, da história da cafeicultura, né? Começa principalmente problemas climáticos, que vêm lá dos nossos parceiros também, outros bons produtores, né? Colômbia, Vietnã, e chega no nosso país, que veio de uma safra que não era tão grande, lavouras preparadas para receber a florada, veio novamente a onda, né, das altas temperaturas e a janela alongada sem chuva. Com isso, não houve um pegamento de florada satisfatório, né, caindo aí a nossa produção, né, a própria Conab aí colocando aí 4 milhões e não me lembro quanto agora a menos, né, do que seria a previsão natural para o ano. Então, o preço sobe, e claro que tem muitos outros fatores, né? Tem especulações, tem fundos e etc. Só que com isso tá alto, mas cadê o produto? Né? É porque o preço está alto porque é oferta, é a lei da oferta e da demanda. Se eu não tenho oferta, é claro, né, que o preço vai cair. E mais complexo ainda, né? Muita gente, o produtor de café está vibrando, comemorando, mas muita gente está preso também em contratos futuros, de 2, 3 anos atrás, de um ano atrás. Tem gente com café de R$ 1.000 para entregar, Tem de mil e produtor, quinhentos para então tá entregar. café barato E, vendido e triste em hora dessa. exatamente. Então, assim, e outro ponto preocupante, a gente não pode esquecer o consumidor. É o consumidor que direciona o mercado, né? Eu trabalho com café há quase 27 anos. Eu não me sinto confortável de uma pessoa me dizer que foi ao supermercado e que 1 quilo de café torrado está a R$ 85. Isso, né, para mim, no Cimar, me causa um desconforto. E até que ponto
né, o consumidor conseguirá absorver isso. Então, assim, o preço alto, ele nunca é a melhor opção para a gente comemorar. Claro Cada se que autorregula, né, Luci? isso aí. Em breve. É, claro que quem tem café tem que surfar mesmo a onda, comemorar, vender o seu café né, a esses preços, mas a curva se acerta. O equilíbrio vai vir, né? Nada segue assim tão firme, então assim, muito pé no chão, né? Não vamos fazer igual nós fizemos lá na soja. O preço ficou fantástico, as pessoas investiram muito, claro que a gente tem que investir, a empresa cresce investindo, mas a gente tem que entender que são momentos, são ciclos, né, e a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, as empresas se fortalecem nas dificuldades, nas crises. Essa crise que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país vai dar uma peneirada. Somente aqueles que estão estruturados, né, aqueles que conseguem gerir os seus negócios com mais equilíbrio, é que vão aí passar com menos dor. Então, se o equilíbrio sempre é o melhor caminho, preços nas alturas, com certeza depois a gente tem uma ressaca disso aí, né? A gente torce e espera que não seja tão ruim, mas a curva vai se equilibrar. É, né? Ô, Luci, tem muitos dos nossos ouvintes que não são do agro, a gente atinge uma boa parcela de ouvintes que estão querendo se informar. E falando um pouco do ciclo do café comparado com o ciclo da soja, o café é um produto que ele demanda mais tempo para ser produzido. Então, esse impacto que a gente está vivendo hoje, ele não vem de 6 meses, da última safra. Ah, pode ser que haja fatores que influenciam de curto prazo, mas é algo que é um ciclo maior do que a soja. Por favor, me corrija e discorra um pouco sobre isso, para tirar a dúvida É, da turma. na verdade, nós estamos falando de uma cultura perene e de uma cultura anual. Né? O café aí, desde que a gente planta, leva 2 anos e meio até que a gente tenha a primeira safra. E ali começa seus acertos, mas também começam seus erros. Né? Desde a escolha do material que você vai colocar, isso, material genética, né? Qual a variedade do café que você vai plantar, como é seu sistema tecnológico relacionado aos recursos hídricos, se você tem irrigação ou não, como que é essa base que foi feita ali para receber essas mudas, né? Então, assim, vai do recurso que o produtor tem também, inclusive de correção e fertilidade do seu solo, né? Um suco bem feito, mudas aí saudáveis pela frente. E o café é como, principalmente no início, é como se tivesse um monte de bebês. Você não pode tirar o olho. Se você piscar, você tem problema. Né? Então, assim, muitas doenças, pragas, e que você tem que estar ali sempre, né, com uma boa equipe, com um bom manejo, com boas ferramentas, para que você tenha uma vida útil pela frente. Você começando essa base bem feita e a condução anual, ou diga anual, mensal, todos os dias, porque, né, tem aí esse olho mesmo depois do café ser produtivo, você leva uma lavoura aí há 15, 20 anos, claro, com todo um sistema de podas, para que você esteja renovando constantemente as suas plantas, mas você tem que ter uma boa equipe. Café não é para amador. Então, quem está colhendo o fruto agora está trabalhando no mínimo 2 anos e meio. É A isso? primeira safra, mas a partir do momento que você tem a sua primeira safra, né, você tem uma colheita anual. Perfeito, Então, uma única colheita é o resultado do seu trabalho de um ano, entendi. né? Então, como eu disse, se faltou água no momento que precisava, como é o problema da florada, você só vai voltar a produzir no ano seguinte, né? Então, por isso que eu falo que assim, né, a gente tem que cada vez mais criar sistemas resilientes, trazer materiais, eu digo genéticas, que sejam mais tolerantes a essas altas temperaturas, a esse déficit hídrico, né? Ter um sistema adequado de irrigação, apesar que a maioria das fazendas, pensando no nível Brasil, nós temos muitas áreas em sequeiro, né? Mas cada vez mais trazer tecnologia, inovação, produtos, né, soluções para o produtor que ele consiga, né, manter a sua propriedade. Inclusive, quando a gente pensa no regenerativo,
ele vem ao seu encontro. Vem a esse encontro, porque, né, você tem ali desde a genética, mas você tem a cobertura do solo, um solo sempre coberto, um solo vivo, né? Se você tem isso, retém umidade no solo, né? Nossa maior caixa de água está ali. Você retém mais, inclusive, a água do seu gotejo, a água do seu pivô. Você atrai mais inimigos naturais que ajudam a controlar pragas. Você aumenta a biodiversidade do seu solo. Muitas dessas plantas, né, elas têm benefícios. Um exemplo, a própria crotalária, né, ela fixa aí nitrogênio no solo. A roçada dessas plantas de cobertura, isso você transforma em um fertilizante. Muitas fazendas adotam corredores ecológicos, então, assim, sem perder a área de plantio. Com isso, você cria um microclima diferenciado, né? As próprias soluções biológicas. Um exemplo, o Auras, né, que a NOAA é licenciada a produzir e comercializar. Ele é um micro-organismo que foi isolado de um cacto, né, num clima de quase deserto e transformado em uma solução que ajuda as plantas a terem mais tolerância ao déficit hídrico e às altas temperaturas. Então, assim, é o natural a favor do agricultor, né? Então, assim, a própria compostagem, você aproveitar os seus resíduos, produzir o seu biofertilizante, você diminui a dependência externa, você diminui seu custo. As plantas de cobertura, além de tudo que eu falei, né, elas também servem ali como um selecionador de plantas daninhas, né, e acaba que você usa menos herbicida. Então, a agricultura regenerativa, ela ajuda o produtor, né, a diminuir os impactos causados pelo clima, ela reduz custo, bem manejada, você tem uma alta produtividade. Então, assim, café é complexo, mas ao mesmo tempo ele é uma arte, né? O produtor de café é um artista, porque, né, e a história continua, porque naquele momento você não vende um café, você não vende uma xícara de café, você está ali entregando histórias. Muitas mãos por trás de uma xícara de café, muitos processos. Então, assim, né, até uma definição, quando a gente pensa em café especial, né, muita gente busca pelas notas sensoriais, por pontuação, faz parte, né, quando a gente pensa aí nas regras de um café especial. Mas ele se torna muito mais especial quando ele vem de uma origem, de uma agricultura, né, respeitosa, de uma agricultura de baixo carbono, regenerativa, e que ele vem, né, de uma origem onde as pessoas são respeitadas. Assim, o café se torna mais especial ainda. Você, fantástico, fantástico, falando de sustentabilidade, desses três pilares: social, econômico, ambiental, que é só um pedacinho do que é sustentabilidade. Um pedacinho. E ficou muito claro a importância desse equilíbrio aqui com a nossa conversa. E não tem jeito, produtor rural tem que ter um pouquinho de doidura na cabeça. Eu falo isso porque, por mais que a gente controle todas as variáveis possíveis, tem aquelas que não estão na nossa mão, né, Luci? Exatamente. Está na mão de Deus, da natureza, e que tem Isso. muita importância no negócio. Você falou uma coisa importante. O produtor ele precisa ter muita fé, né? E ele tem muita fé, né? E precisa ter. E quando você pensa em controles, o macro a gente não pode, né? O preço a gente não pode, o dólar a gente não pode controlar. A economia do país a gente contribui, mas nem tanto, não tanto quanto a gente precisava contribuir. E aí, se a gente não consegue isso aí, a gente vai para o interno. Aí você precisa controlar os seus custos, escolher o seu o melhor manejo. É aonde você pode, de alguma forma, controlar um pouco a sua operação e diminuir esses impactos. Mas, acima de tudo, nem macro, nem internamente. Né? Acreditar que tem uma força maior que está ali protegendo, né, as nossas propriedades, as nossas vidas, as nossas trajetórias, né? Porque sem o acreditar, sem o sonhar e sem a fé, nós não chegamos em lugar nenhum. É melhor parar, né? É melhor parar. Até abordando essa questão da paixão pelo agro e, claro, de toda a sua trajetória, que foi expressiva.
eu fiquei sabendo que você recebeu uma homenagem da Nespresso, que é uma potência quando se fala mesmo de café, né? Conta pra gente um pouquinho do que foi essa homenagem. Eu fiquei muito feliz, né, em receber essa homenagem da Nespresso, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso, mas quando eu aceitei o convite, né, ele não foi para o meu sonho, mas que eu pudesse despertar o sonhar de outras pessoas. Porque através dessa homenagem, né, que foi para uma campanha que se chamava Os Padrões Foram Feitos para Serem Quebrados, né, eu teria minha imagem pintada pelo Eduardo Cobra, né, um artista que tem arte pelo mundo inteiro, né, que pintou grandes pessoas como Niemeyer, Madre Teresa, Pelé, Ayrton Senna. E aí, quando eu me vi diante de aquela situação, né, e o porquê dela, que era contar essa história e contar a história de uma mulher dentro do agro, dentro da cafeicultura, eu entendi que naquele momento eu poderia mostrar para as pessoas que nós podemos sonhar, que nós podemos acreditar, né, que muita determinação, humildade, os nossos sonhos podem sim se realizar. Então isso aconteceu, né, há uns anos atrás. Esse mural ele tem hoje num prédio inteiro na capital paulista, né? O agro dentro de uma capital, cada vez mais nós precisamos levar o agro para fora da bolha do agro, falar do agro, né? Nas capitais, nas universidades. E essa imagem, né, contou a minha história para o Brasil, para o mundo, e essa história, né, acabou inspirando outras pessoas, né? Durante um longo período eu recebia várias mensagens e tem uma que eu não esqueço, né? Inclusive ela foi de um homem e não de uma mulher, porque naquele momento não foram só as mulheres que se viram representadas, foram os profissionais que se viram representados, né? Porque o sonho ele não está ao encontro do gênero, ele está ao encontro de pessoas, de habilidades, né? De talentos. E essa pessoa, né, me fez um depoimento, inclusive ela chorou naquele momento, que ela tinha um projeto e ela fez uma brincadeira que ele estava como uma coca na geladeira sem gás, sem energia, desacreditado. E quando ela ouviu a história, ela viu a imagem, né? Segundo ela, passou na primeira padaria, comprou uma coca nova e deu um gás no seu projeto, e seu projeto evoluiu, né? Porque ser uma mulher dentro do agro não é tão simples, né? E ser uma mulher que começou de uma origem simples e evoluir dentro do agro ainda é mais complexo ainda. Mas, como eu disse, o conhecimento abre portas, né? É fato que você hoje atingiu uma posição de sucesso dentro do agro. Isso não tem que se discutir aqui. E eu vou te falar, nem conversei com o Rodolfo ainda, mas Rodolfo, eu já vou convidar de antemão novamente a Lucy para uma segunda rodada de podcast, Lucy, para abordar esse assunto de mulheres no agro, quebrando padrões, quebrando paradigmas. Eu acho que você tem muito para contar para a gente sobre isso. Tô errado? Será um prazer estar aqui com você. Você aceita? Sabe por quê? Porque a comunicação faz parte da evolução do agro. Os bons projetos, as boas ideias, elas são despertadas através do conhecimento das pessoas. Então, aquilo que a gente comunica inspira, mas uma comunicação que seja, né, aquela responsável e verdadeira. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo, né, para o progresso do agro, progresso do nosso país, mostrando que a nossa agricultura ela é sustentável, é um agroalimentar, é um agroambiental, é um agro social. E a comunicação tem um papel importante nisso, que é de levar as boas histórias, os bons projetos, para que as pessoas possam despertar aí algo dentro delas, né, e começar uma agricultura, um projeto que seja aí com um propósito muito forte. Fantástico. Gratidão por Eu que ter essa agradeço. conversa com você. Muito obrigado. Turminha, quem não conhece, segue a gente no Instagram, segue no YouTube. A Lucy vai deixar todos os canais de comunicação nos insights aí desse podcast. E só agradecer a todos vocês. Aproveitem entrevista de peso, viu, Lucy? E Obrigada. muito obrigado por já aceitar o convite para a próxima. Tá bom. Gratidão a todos. Se é agro, a gente comunica. Vamos que vamos.